vamos ler Gênesis capítulo 15. Estamos nos domingos pela manhã estudando um pouco a vida do patriarca Abraão. Nós já falamos que desde quando ele foi chamado, Gênesis capítulo 12, ele vem enfrentando uma série de testes, uma série de provações. E hoje nós vamos olhar mais um teste, mais uma provação a qual ele foi submetido. Eu chamei essa provação de o teste do medo. Lembra que na semana passada nós falamos sobre o teste em que ele foi colocado diante das duas propostas, a proposta do Melquisedeque e a proposta do rei de Sodoma, cada um deles oferecendo uma riqueza, cada um deles oferecendo um tesouro, cada um deles oferecendo uma identidade. E Abraão optou por ser peregrino, ele optou por ser cidadão do céu. E hoje aqui ele está em mais um teste, agora é o teste do medo. E o objetivo da nossa mensagem, irmãos, é justamente ponderar sobre isso. Nós vivemos em diversas ocasiões da vida em que somos tomados pelo medo. Como é que nós devemos nos portar? Ou melhor, como é que Deus trata a gente quando nós estamos com medo? Então o tema da nossa meditação é: Deus acalma o nosso coração. Então nós vamos ler o texto sagrado e nós vamos fazer como temos feito. Nós vamos lendo aos poucos e à medida que a gente for lendo, nós vamos tentando pontuar algumas ideias e depois nós vamos trazer as lições no final. Então Gênesis capítulo 15, primeiro verso, diz o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Então, irmãos, esse primeiro versículo, a gente poderia dizer que Deus está sondando o coração de Abraão. A primeira frase do verso diz: depois desses acontecimentos. Que acontecimentos? Os acontecimentos do capítulo 14. Lembra que no capítulo 14, Ló foi preso, ele teve que se envolver numa guerra. Com 318 homens ele viajou mais de 150 quilômetros. Imagina um homem de 85 anos viajando com 318 homens, cerca de 150 quilômetros, para enfrentar 4 reis. Então ele teve essa luta. Depois ele volta, ele se encontra com Melquisedeque, e a gente poderia dizer que ele está naquele momento pós-adrenalina. Não sei se já acontece com você, mas quando a gente é submetido a uma grande exaustão física e psicológica, depois quando a poeira baixa, parece que a gente fica meio fraco, a gente fica meio desmotivado, a gente fica meio temeroso. É isso que está acontecendo com ele. Deus sondou o coração dele, e foi por isso que Deus apareceu para ele e disse: não temas. Por que Deus disse não temas? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo diante de tudo que aconteceu. E logo depois de Deus dizer não temas, o Senhor faz 2 declarações para ele. A primeira: eu sou o teu escudo, isto é, eu sou aquele que te protege. Não tem motivo, Abraão, para você ficar com medo de ser destruído, porque eu estou protegendo você. Você não vai ser morto, você não vai ser atingido. E a segunda declaração é: o teu galardão será sobremodo grande. Deus está falando: eu vou te recompensar. Galardão é recompensa, é pagamento. Deus está dizendo: todo o esforço que você está empreendendo nessa sua jornada de fé vai ser devidamente recompensado. Então, quando Deus fala tudo isso, irmãos, Deus não falou isso aqui no vazio. O Senhor estava sondando o coração desse patriarca e vendo que ele estava precisando desse tipo de ministração espiritual. Só que na segunda cena, o Abraão abre o seu coração, e aqui a gente descobre porque o Senhor foi a ele. Olha comigo o verso 2 e o verso 3. Verso 2 e 3 diz assim: respondeu Abrão: Senhor Deus,
que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então aqui, irmãos, Deus fala com Abraão, mas Abraão, ele responde ao Senhor e abrindo o seu próprio coração. Você percebeu que ele não questionou a primeira declaração que Deus fez. A primeira declaração que Deus fez foi: Abraão, eu sou o teu escudo. Ele não questionou isso, porque ele já tinha experimentado isso. Ele vem desde o capítulo 12 experimentando o cuidado de Deus. Até mesmo quando ele errou, até mesmo quando ele tomou umas decisões meio erradas, o Senhor estava protegendo ele. Mas a segunda declaração, o teu galardão será sobremodo grande, o teu pagamento vai ser elevado. Essa declaração parecia ser algo muito distante para o patriarca Abraão. Então no verso 2 ele está dizendo assim: mas cadê o galardão? Eu tenho 85 anos, acabei de vir de uma guerra terrível, quase que eu morri, eu não tenho filhos. Essa terra que eu estou aqui, ela é habitada por 8 nações poderosas. Eu não tenho uma geração. O único modo de eu ter uma herança, de eu ter uma família, é se eu manter o meu servo Eliezer como meu filho adotado. Fora isso, eu não tenho. Então para ele, irmãos, parecia que a promessa de Deus estava meio estagnada. Então ele está abrindo seu coração aqui. E é por isso, e essa é uma das razões, irmãos, pelas quais na Bíblia ele é chamado de amigo de Deus. Ele é amigo de Deus porque ele não tem reservas para falar com o Senhor. Ele é amigo de Deus porque ele é capaz de colocar todas as suas impressões e os seus sentimentos para fora sem disfarçar coisa nenhuma. Então, Senhor, eu estou com medo, eu estou envelhecendo, e a tua promessa está parecendo cada vez mais distante para mim. Quando você lê isso aqui, você não deve de maneira alguma pensar que Abraão aqui está sendo aquele incrédulo, terrível, descrente. Não, irmãos, ele está fraco, ele está com medo, ele está inseguro, ele está impaciente. Ele crê em Deus, ele ama o Senhor, mas parece que aquela força da provação que ele acabou de enfrentar meio que enfraqueceu a sua determinação espiritual. E todo mundo que é de Deus passa por isso. Todo mundo que é de Deus passa por momentos assim na vida cristã. Você crê em Deus, você acredita na verdade de Deus, você tem Jesus como seu Salvador, mas parece que essas realidades espirituais são distantes demais. Você não sente elas como palpáveis, como algo que você pode experimentar. E é o caso desse patriarca. Então o que Deus faz em seguida? Deus acalma o coração de Abraão, e é de uma forma, irmãos, muito gloriosa. Então vamos ver aqui, como é que Deus acalmou o coração desse patriarca. Em primeiro lugar, Deus reafirma que ele geraria um filho, versículo 4, vamos ler o versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Primeira coisa, Eliezer não vai ser seu filho. Eliezer não é o homem da promessa. Você vai gerar um filho. Então essa é a primeira coisa que Deus falou. Segundo, Deus afirmou que Abraão não teria só um filho, mas ele teria uma descendência. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então Deus manda ele sair da tenda, vai lá para o quintal. Eu não sei se você já olhou para o céu em um dia estrelado, em um lugar escuro, que não tem a luz da cidade. É muito bonito de ver. E Deus está mandando ele olhar: Abraão, olha aí, conta, quantas tem aí? Você pode contar? Os cientistas dizem que existem mais estrelas no universo do que todos os grãos de todas as praias e desertos juntos. Você pode contar, Abraão? E Abraão não pode contar, e ele vai olhando para o céu e vai se sentindo pequeno, e ele vai olhando para tudo aquilo dizendo: certamente
o Deus que fez tudo isso, de fato é poderoso para me dar um filho e me dar uma descendência. Então Deus está dizendo, vai ser assim, Abraão. Seus descendentes serão desse jeito. Terceiro lugar, como é que Deus anima o coração dele? Verso 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, para a justiça. Esse é o menor versículo do capítulo, mas é o versículo mais importante do capítulo e talvez um dos mais importantes da Bíblia. Porque, irmãos, o Evangelho está dentro desse versículo aqui. Aqui, o versículo 6 está falando de dois acontecimentos. Um acontecimento que ocorre no céu e outro que ocorre na terra. Na terra, especificamente dentro do coração de Abraão, o texto diz que ele creu. Ele acreditou, Deus falou com ele, está vendo aí as estrelas? Vai ser assim a tua posteridade. E ele simplesmente creu no Senhor. Então você pode imaginar Abraão olhando para o céu, e aquele medo, aquela insegurança, aquela nuvem de dúvidas sendo dissipada, o coração dele acalmando, o sorriso começando a aparecer nos seus lábios, o fio de lágrimas escorrendo, encontrando com o seu sorriso, e enquanto Deus está falando com ele, Abraão vai ser assim, e ele dizendo, eu acredito, Senhor, eu creio, eu creio de todo o meu coração, o Senhor vai fazer isso mesmo. Então foi isso que aconteceu na terra, ele creu. Mas o que foi que aconteceu no céu? O texto diz que a justiça foi imputada a Abraão. Isso significa, irmãos, que Deus naquele momento declarou Abraão justo. Naquele momento Deus o tratou como íntegro. Deus lhe deu status de perfeição. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ele se tornou justo no sentido de que ele não mais pecou. Ele pecou. No capítulo seguinte nós vamos ver que ele pecou. Mas Deus o considerou justo. Há uma diferença entre uma circunstância e um estado. Circunstancialmente falando, ele era pecador, mas no seu estado ele era justo. Então imagina que eu pergunto para você assim, qual é o seu estado civil? Você diz, eu sou casado. Eu estou perguntando sobre o seu estado. Agora quando eu pergunto para você, como é que está o seu casamento? Aí eu estou perguntando da circunstância do seu relacionamento. Nós não estamos falando aqui de circunstância, nós estamos falando de estado. É como se Deus dissesse para ele assim, pois já que você crê, de hoje em diante eu não trato você mais como pecador. Eu trato você como justo, eu trato você como santo, eu trato você como perfeito. E você pode ler, mas como é que Deus pode fazer isso? Se ele continua pecando, se ele vai continuar pecando, como é que Deus poderia tratá-lo dessa maneira? E é aqui que entra uma das palavrinhas mais importantes da Bíblia e do Novo Testamento, que é essa palavra imputado. Imputado é uma palavra que vem de operação de crédito, é uma palavra utilizada em operações bancárias. Imputar é colocar na conta, é você ter uma conta lá que está vermelha e de repente alguém vem com dinheiro e abastece a sua conta e a sua conta agora tem saldo positivo. O que Deus está dizendo aqui é, Abraão, eu vou colocar minha justiça na sua conta. A sua conta tem saldo negativo, mas eu vou depositar a minha justiça para você de tal maneira que de hoje em diante, quando eu olhar para você, eu não vou ver mais os seus pecados, eu vou ver as minhas perfeições. Eu não vou ver mais os seus pensamentos maus, mas eu verei os meus pensamentos santos. Eu não verei mais o seu pecado, eu verei a minha própria integridade. Deus está fazendo, irmãos, isso com esse homem. E eu quero dizer para vocês que isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. Porque é assim que Deus nos salva. Deus continua nos salvando ainda assim hoje. Como é que Deus salva o ser humano? Deus dá a sua justiça, a justiça de Cristo. Então quando um pecador olha para a cruz do Calvário e ele acredita que aquela morte horrível que lá ocorreu foi um pagamento pelos seus próprios pecados, diz assim como Abraão disse, Senhor, eu creio, eu acredito que foi por mim. Então Deus olha para você naquele momento e diz assim, pois de hoje em diante você está sendo justo.
você está perdoado, você é íntegro. Daqui para frente, quando eu olhar para você, eu não verei mais as suas imperfeições, os seus pecados, mas eu verei a justiça e as perfeições do meu próprio Filho. Então, irmãos, foi assim que Deus acalmou o coração daquele velho patriarca. E passados 4.000 anos que essa história aconteceu, é assim que Deus continua acalmando o nosso coração hoje, dando sua justiça, dando o perdão dos nossos pecados. Em quarto lugar, o que Deus faz para acalmar o coração desse homem? Deus sela essa promessa através de uma cerimônia. Vamos para o versículo 7. Versículo 7 diz: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Deus se apresenta como sendo o mesmo que tinha falado com ele, quando ele ainda estava em Ur, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostro. Mas Abraão aqui, irmãos, pede um sinal. Diz: Senhor, me dá um sinal de que de fato tudo isso que o Senhor prometeu vai acontecer. E Deus, irmãos, aqui lança a mão de um ritual de negócios que era muito comum na antiguidade. Para a gente é um pouco esquisito hoje, mas na antiguidade, quando as pessoas iam formalizar um trato, como não tinha cartório, as pessoas formalizavam um trato assim. Elas pegavam animais, partiam esses animais ao meio, separavam esses 2 animais, e as partes contratantes passavam entre aqueles animais. E através desse gesto, aquelas partes contratantes estavam dizendo o seguinte: se eu voltar atrás do acordo que nós estamos fazendo aqui hoje, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses 2 animais. Então era assim que na antiguidade as pessoas faziam negócio. Você já pensou se esse negócio fosse aplicado hoje na nossa cultura, o que ia ter de gente decepada aí, né? Mas na antiguidade era assim. Então colocava 2 animais partidos e as partes contratantes passavam pelo meio. Então Deus aqui está se comunicando com Abraão dentro de uma linguagem que ele conhecia muito bem, e Deus está fazendo esse pacto com ele. E aí Abraão fez como Deus mandou, partiu os animais, só que pareceu que Deus estava demorando a vir. Então aí isso começou a atrair predadores, e Abraão estava lá tentando espantar os animais para não comer aquelas carcaças que ele tinha colocado ali, até que ele se cansou e dormiu. É o que a gente vê isso a partir do verso 12. Vamos ler. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então aqui, irmãos, começou o pacto. Deus está repetindo a parte que lhe cabe, a parte que ele iria fazer dentro desse contrato que ele está realizando com Abraão. Então Deus fala 4 coisas. Primeiro, a sua posteridade vai ser peregrina, os seus descendentes vão ficar por 400 anos em escravidão. Aqui Deus já está antecipando o que aconteceria no Êxodo. E depois desses 400 anos, eles serão soltos e voltarão ricos. Lembra da ocasião da última praga, quando os israelitas saíram despojando, pegando ouro, prata, pedras preciosas? Tudo isso aqui aconteceu, Deus está antecipando.
Segundo, Deus diz: aqueles que escravizar seus descendentes serão punidos. Isso também vai acontecer no Êxodo. Terceiro, Deus está dizendo: você vai ter uma velhice em paz. Isto é, ele não vai mais precisar pegar em espadas como ele pegou anteriormente. E por último, Deus diz: os seus descendentes irão voltar para essa terra. E quando eles voltarem, eles vão ser a espada com a qual eu vou punir as nações que estão morando aqui, os povos pagãos, as 7 nações. E isso também se cumpriu no livro de Josué. Deus aqui, irmãos, está contando a história. É como se Deus sentasse com ele: deixa eu abrir o livro de história aqui para você, a história que eu mesmo escrevi, e eu vou contar para você quais são os próximos eventos. E Deus então fala tudo isso. E no versículo 17 chega o momento da cerimônia. Só que acontece uma coisa diferente. Vamos ver. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. Essa expressão, irmãos, densas trevas, é a segunda vez que aparece aqui. Quando você pensar em densas trevas, o que é que você deve pensar? Você deve pensar numa escuridão tão grande, que mesmo quando você acende a luz, ainda fica escuro. Você sabe que a luz, ela irradia na escuridão. Aqui é quando a escuridão se fecha sobre a luz e não deixa a luz sair. Tamanha era a escuridão, pensa nisso. Aí diz assim, verso 17: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O que foi que aconteceu de diferente nesse contrato aqui? Você notou? Quem foi que passou pelas partes? Só Deus. Abraão não passou. É um contrato de uma via única. Por isso nós dissemos na primeira mensagem, uma aliança incondicional. Uma aliança em que só Deus se comprometeu. Deus sabia que se Abraão passasse, ele como representante da nação de Israel, no primeiro pecado que a nação de Israel cometesse, o que é que Deus tinha que fazer com eles? Cortar no meio todo mundo. Deus conhecia, Deus sabia que esse povo não ia ser fiel. Por isso o Senhor se comprometeu sozinho, dizendo o seguinte: mesmo que vocês pequem, mesmo que vocês me desonrem, mesmo que vocês adorem outros deuses, eu vou manter a minha palavra. Isso que eu estou prometendo para vocês, que eu estou prometendo a vocês, vai acontecer de fato. E Deus estabelece o limite que desde a terra do Egito até o rio Eufrates. Israel, irmãos, nunca chegou a ter essa terra toda, até hoje. Nas melhores épocas do rei Davi e Salomão, eles tiveram cerca de 1/3 dessa terra. E é por isso que nós acreditamos que isso aqui ainda vai se cumprir para o povo de Israel em um futuro próximo, depois do arrebatamento da igreja. Mas no final das contas, todas essas questões que nós colocamos aqui, irmãos, tem diversos tem desenrolar teológico nisso aqui. Mas no final das contas, é uma conversa entre amigos. Deus está consolando o coração de um velho patriarca que está com medo. Então o que nós aprendemos, irmãos, dessa história? Nós aprendemos nessa história, irmãos, que na nossa peregrinação de fé, o medo sempre vai ser um inimigo forte, presente, dominador na nossa vida. Todos nós enfrentamos momentos de medo. Gente madura na fé passa por momentos de medo. Gente que está começando na vida cristã passa por medo. Nós temos aqueles medos que poderíamos dizer que são os medos comuns. Todas as pessoas têm. Se nós vamos ter saúde, se nós vamos ter sustento. Nós temos medo pelos nossos filhos, nós temos medo por pessoas que amamos, nós tememos por nossa segurança. Mas há, irmãos, certos medos que existem só no coração daqueles que foram regenerados por Jesus. Por exemplo, medo se de fato eu sou convertido, se
se eu me converti realmente ao Senhor ou não. Medo se aquilo que a Bíblia prometeu sobre novos céus, nova terra, ressurreição, se isso de fato é verdade. Você já se pegou assim alguma vez pensando, será se é verdade mesmo? Será se depois da morte existe mesmo novos céus, nova terra? Ou se a morte é simplesmente o encerrar de toda a vida? Nós temos às vezes medo se Deus de fato nos ama, porque nós pecamos tanto, nós fazemos tanta coisa errada, e a gente em certos momentos fica inseguro. Será se Deus não está olhando para mim meio aborrecido? Se Deus não está de cara fechada? Nós temos medo se nós vamos cumprir a nossa missão nesse mundo, se nós vamos encontrar a vontade de Deus, ficar no lugar que Ele quer que a gente fique, se a gente vai quebrar cara fazendo escolhas espirituais equivocadas. Nós temos medo das tentações, se nós vamos cair nas tentações. Eu tenho medo de falhar como pai, como pastor, de pecar, escandalizar a igreja de Cristo, levar pessoas a sofrer. Irmãos, nós temos medo. E o medo, ele sempre escurece os olhos da fé. O medo, ele sempre toma a nossa esperança. O medo furta a nossa capacidade de se deleitar nas coisas espirituais. E ele sempre produz alguma medida de incredulidade no poder de Deus, na soberania de Deus, na bondade de Deus. É por isso que o medo é um adversário tão poderoso. Mas louvado seja Deus, irmãos. Deus acalma o nosso coração quando a gente está com medo. Ele acalma. Ele investiga o nosso coração, como Ele investigou o coração desse homem. Ele dá o diagnóstico perfeito e depois Ele vem e arranca o medo. E como é que Ele faz isso? Ele faz isso do mesmo jeito que Ele fez com Abraão. Primeiramente, Ele vem a nós e nos dá a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é a resposta ao maior de todos os medos. Medo do que vai acontecer comigo depois que morrer. Medo do que vai acontecer comigo no juízo final. A justiça de Cristo é a resposta para tudo isso, porque a justiça de Cristo declara que você é íntegro. A justiça de Cristo te dá uma declaração de inocência diante do tribunal de Deus. A justiça de Cristo é a prova de que Deus nunca vai se irar contra você, nunca vai dar as costas para você. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a justiça de Cristo é a resposta para o medo de ser condenado. Então quando o medo de ser lançado no inferno, de ser punido, toma conta do nosso coração, a gente pode olhar para a palavra de Deus e dizer: eu creio que eu vou para o céu, porque eu acredito que Cristo morreu por mim. A justiça de Cristo é a resposta a isso. A justiça de Cristo é a resposta às próprias acusações de Satanás. Quando você peca, quando você desobedece a Deus, e Ele vem na sua consciência, massacra o seu coração, dizendo para você não orar mais, dizendo para você ficar distante de Deus, porque Deus não quer nada com uma pessoa pecadora e má contra você. A justiça de Cristo capacita você a dizer: arreda, Satanás, eu creio que Cristo morreu por esse pecado que eu acabei de cometer. Deus nos dá a justiça de Cristo. Mas o que mais que Deus nos dá, irmãos? Deus nos dá promessas gloriosas. Promessas gloriosas. Lembra Deus chamando Abraão? Abraão, vai lá para o quintal, olha para o céu, está vendo aí? Conta as estrelas, vai ser assim a tua descendência. Deus faz, irmãos, a mesma coisa com a gente hoje. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 3 melhor. 1 Coríntios capítulo 3. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 20. Os coríntios aqui estavam brigando entre si sobre quem era a pessoa mais importante lá da igreja deles, ou para eles. E eles estavam brigando por Apolo, por Paulo, por Cristo, por Pedro.
Quem é o nosso líder? Eles estavam brigando por isso. Aí Paulo escreve para eles dizendo o seguinte no verso 20: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Paulo está dizendo: vocês estão aí brigando por Paulo, por Apolo, por Cefas, eu sou desse, eu sou daquele. Paulo está dizendo: tudo é de vocês, tudo. Esses homens são de vocês. O que vai acontecer no futuro é de vocês. Então, você poderia fazer um exercício parecido com o que Deus chamou Abraão a fazer. Deus chamou Abraão a sair no quintal e olhar o céu. Você poderia fazer a mesma coisa, olhar para o cosmos. Tem umas fotos bem bonitas da NASA que ficam na internet, que você pode ver paisagens belíssimas no universo. E você poderia olhar para tudo aquilo e dizer: é meu, é meu. Se você já acha hoje, às vezes, irmãos, a gente observa a natureza, a gente vê tanta coisa bonita. Se você acha que isso hoje é tão bonito, impressiona tanto os teus olhos, cativa o seu coração, imagina como é que vai ser o novo céu e a nova terra. Imagina como é que vai ser o novo cosmos. E você pode, pelos olhos da fé, olhar para tudo isso e dizer: é meu, Deus me deu. Nós somos chamados em Romanos capítulo 8 de herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. Isto é, tudo aquilo que o Pai vai dar ao Filho é nosso. O porvir é nosso. Novo céus, nova terra é nosso. Nova Jerusalém é nossa. Tudo aquilo que Deus prometeu de fato é nosso, irmãos. Deus prometeu vida eterna, ressurreição, um corpo novo, uma nova cidade. Enquanto nós estamos nesse mundo, Ele prometeu que nunca vai nos abandonar, que Ele vai nos dar sempre o seu Espírito Santo, que Ele vai dar tudo aquilo que necessitamos, que Ele vai dar uma família espiritual para a gente. É nosso. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Falamos isso hoje na escola dominical como antecipação para o que eu queria falar aqui agora. Nós precisamos sentir isso. Não é só você acreditar. Se eu perguntar aqui quem acredita que na ressurreição, todo mundo vai levantar a mão. Mas se você sente isso no seu coração, se isso cativa a sua alma, se isso de fato faz sentido dentro de você, de tal modo que você, quando pensa a sua vida, você pensa a sua vida a partir dessas realidades. Elas definem você, elas unificam a sua vida, elas dão sentido à sua existência hoje. Então, irmãos, do mesmo jeito que Deus abriu o livro da história e contou para Abraão tudo o que ia acontecer, Ele fez isso com a gente também. Está aqui a história toda. Está aqui a história. Então Deus conta a história de tudo o que vai acontecer no futuro. E nós precisamos hoje voltar para essas histórias, crer nessas histórias, sentir que essas histórias são a pura verdade do Senhor. E quando nós fazemos isso, o medo vai embora. Nós podemos ler nesse livro e ver Deus falando com a gente: eu sou seu Pai, eu sou todo poderoso, eu sou bom, eu já escrevi o que vai acontecer na sua vida. Não vai ter nenhum acontecimento que vai ser ao acaso. Então, se você quer ter todos os medos da sua vida arrancados de dentro do seu coração, se você quer ter todos esses conflitos psicológicos resolvidos na sua vida, se alimente das promessas de Deus. Comece a ler essas promessas de Deus, memorize, agradeça, ore a partir delas e peça para o Senhor fazer você senti-la dentro do seu coração. Irmãos, o Abraão, daqui para frente, ele ficaria quase 2 décadas sem ouvir a voz de Deus. Quase 2 décadas, sem Deus dar uma palavra com ele. Em que ele se agarrou? Ele se agarrou a isso aqui. Ele se agarrou ao que Deus já havia revelado a ele. E eu quero dizer a você essa manhã que agarrar-se às promessas de Deus
é o que mantém a sua alma saudável naqueles tempos em que Deus parece estar distante de você. É isso que você precisa. Talvez você chegou aqui hoje de manhã pensando que você está precisando de uma nova experiência. Você está precisando de um despertamento, uma coisa sobrenatural acontecendo assim diante dos seus olhos. Quem sabe você orando e um morto ressuscitando, e você pensando que se acontecer uma coisa muito sobrenatural, sua fé vai às alturas. Você não está precisando de novas experiências, você está precisando de novos pensamentos. Você está precisando abrigar o seu pensamento na verdade de Deus. É assim, irmãos, que Deus trata os nossos medos. Por último, como é que Deus trata? Como é que Ele acalenta o nosso coração? Deus nos dá cerimônias para rememorar a sua aliança conosco. Ele deu uma cerimônia a Abraão. Para o povo de Israel, Ele vai dar uma outra cerimônia, a Páscoa, a morte do Cordeiro, uma vez por ano. E para a igreja de Cristo hoje, quais foram as cerimônias que Ele nos deu? A ceia do Senhor e o batismo. Essas duas cerimônias são atos de fé. Essas duas cerimônias, elas provocam a nossa consciência. Então, quando Deus lançou mão daquela cerimônia, aquilo era para provocar a consciência de Abraão, dizendo: Deus de fato fez um pacto comigo. E essas cerimônias, irmãos, elas servem para isso. Elas instigam a nossa consciência, elas despertam a nossa memória, elas mexem com a nossa imaginação. E nós, quando participamos da ceia do Senhor, ou assistimos uma pessoa sendo batizada, ou somos submetidos ao batismo, nessa hora a nossa consciência é despertada e nós lembramos: Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto, eu sou povo do Senhor. Deus nos dá essas cerimônias, irmãos, para arrancar o nosso medo do coração também. Então, no final das contas, eu poderia dizer para vocês que há duas coisas que você nunca deve deixar de fazer para ter o medo arrancado da sua alma. Primeiro é não deixar de orar. Capítulo 15 é oração. Abraão fala com Deus, Deus fala com Abraão. Capítulo 15 é uma grande oração, é uma grande conversa. Você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de abrir a sua alma, de falar para o Senhor sem reservas o que você está sentindo. Senhor, eu estou com medo, estou me sentindo inseguro, as tuas promessas parecem distantes, eu não estou sentindo a tua presença, o Senhor não me parece real nesse momento. Mesmo que você esteja sentindo essas coisas, nunca deixe de orar. E segundo, creia, se alimente das promessas do Senhor. Eu quero terminar lendo com vocês Isaías capítulo 41, versículo 10. Se você quer fazer um exercício de memorizar as promessas de Deus, aqui você já tem uma tarefinha de casa. Isaías 41, verso 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, a palavra do Senhor nos fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós não apenas saibamos isso, mas para que a gente sinta no coração esse cuidado, esse interesse do Senhor que Ele tem por nossas almas. Vamos orar a Deus nesse momento.